Bora lá, rapidinho aqui sobre a parte básica de avaliação de instrumentos financeiros. Essa parte aqui, ela é conceitual, que basta decorar as definições de instrumento financeiro. Instrumento financeiro vai estar meio que aqui, é o geral, instrumento financeiro. O que é que vai ser o instrumento financeiro? É um contrato, e desse contrato vai originar o quê? Um ativo financeiro para a entidade, para uma, e um passivo financeiro para outra. Então, do instrumento financeiro vai se originar um ativo financeiro, beleza? E o ativo financeiro aí a espécie, né? Pode ser caixa, pode ser um título patrimonial, um direito contratual. Então, quando você tem ali na conta da contabilidade a conta caixa, é um ativo financeiro. Por quê? Porque representa numerários, né? Representa dinheiro. E esse caixa, ele pode ser originário de um instrumento financeiro, que, por exemplo, é um contrato. Aí tem que só ter cuidado aqui com o instrumento patrimonial. O instrumento patrimonial nada mais é do que ações. Quando você compra ações, por exemplo, vamos supor que você compra ações da Petrobras. Você comprou ações da Petrobras. Para você, essa ação representa um ativo financeiro. Para a Petrobras, essa ação que está ali negociada é um instrumento patrimonial. Entendeu? Então, o instrumento patrimonial, por definição, é um contrato que vai evidenciar uma participação nos ativos de uma entidade após a redução de todos os seus passivos. Lembrar do PL, né? O PL é justamente isso, é ativo menos passivo. E o instrumento patrimonial fica lá no PL. É uma parte do capital social. E derivativo é um instrumento financeiro ou outro contrato que vão ter essas características aqui. Ele vai ser alterável mediante taxas futuras, né? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um contrato, que no caso aqui ele está considerando um instrumento financeiro, que é um contrato ou outro contrato, para compra de commodity. E o preço dela é volátil, ela sobe, ela desce. Então veja só, o valor é modificado em relação a determinada taxa de juros, preço de commodity, qualquer coisa. Então veja, você está comprando algo que vai ser volátil. Não precisa nenhum investimento inicial, é apenas um contrato e em algum momento ele vai ser liquidado. Então essa parte aqui é tranquila, cai pouco também. Basta decorar e entender a relação. O principal vai ser essa parte aqui, ó. Compreender como é que vai funcionar a mensuração, tanto inicial como posterior, desses ativos financeiros. A gente vai ter esses três tipos: pelo valor justo por meio de resultado, valor justo por meio de outro resultado abrangente e custo amortizado. Custo amortizado, valor justo por meio do resultado e valor justo, outros é o VJORA. E também as reclassificações, porque às vezes você vai estar nesse, aí vai reclassificar para esse, ou vice-versa, você está nesse, vai reclassificar para esse, está nesse, vai reclassificar para esse, vai ter lá embaixo. Então eu acho importante decorar essas relações, mas o principal é a forma de mensuração. Beleza, vamos lá ver como é que vai ficar a característica, como é que vai ser a mensuração desses ativos financeiros. E o primeiro passo é entender que o que importa é a intenção. Ou seja, o que é que você vai fazer com esse ativo financeiro? Vamos supor que você comprou um ativo financeiro, para fins desse assunto aqui. Imagine que você comprou um título do governo federal. E aí você vamos aqui imaginar três intenções distintas. Vamos supor que você comprou três títulos, título 1, 2 e 3.
O custo amortizado é o seguinte: custo amortizado significa que não importa se ele vai valorizar ou desvalorizar, a sua intenção é somente receber os juros mês a mês e ter o dinheiro reembolsado no final do prazo. Então vamos supor que o prazo deles são 3 anos e vai incidir 1% ao mês. Então como é que vai funcionar isso aqui? Vamos supor que no primeiro ano ele vale 100, certo? E, sei lá, a partir do segundo ano ele vai valer 130, ele valorizou por algum motivo. A mensuração só vai ser essa mais essa. Como você não está negociando, esse valor aqui pouco importa. Agora, esse valor, para os dois de baixo, vai importar. Ele vai mexer no valor do título. Então, quando eu tenho a mensuração do ativo financeiro por valor justo, por meio do resultado R, significa que as variações de valorização ou desvalorização vão para o resultado, certo? E os juros sempre vai para o resultado. Esse juros sempre vai para o resultado. Então, o que vai mudar é a questão da valorização e desvalorização. Então, enquanto o custo amortizado não altera, no valor justo do resultado, vamos supor que valorizou esses 30, desconsiderados os juros, né? Esses 30 vão para onde? Para o resultado. E quando é pelo valor justo por meio do resultado, ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes, isso é um V, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, esses 30 vão diretamente para o PL. Deu para entender? Por meio da conta de ajuste de avaliação patrimonial, que fica lá no PL. Então aqui PL e aqui resultado. E lembrar que os juros mensal, sempre vai ser resultado por meio de receita financeira. Receita financeira. Então, compreendendo isso aqui, já dá para fazer muitas questões, mas bora para a parte teórica agora aqui. Então aqui, ó, o que importa é o modelo de negócio. O que é que você quer fazer? Faltou só explicar aqui. É o seguinte, a gente vai ver aqui embaixo, mas ó, custo amortizado. Não vou negociar o título. Só vou esperar o tempo passar e receber meus juros. Beleza. Agora, do valor justo por meio do resultado disponível para venda. Por exemplo, quando chega em 130, se eu quiser, eu já posso vender aqui. É aquele pessoal que fica comprando e vendendo, né, na especulação. Compra uma ação, passou uma semana, valorizou e já vende. Então aqui é basicamente esse modelo de negócio. Enquanto o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele não é assim, é um híbrido, sabe? Você vai manter ali até o final, mas também está disponível para venda. Se você vai vender, mas não vai vender agora. Se aparecer uma boa proposta, você pode vender, entendeu? Então, o valor justo por resultado já está disponível para venda. E no caso do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, não necessariamente está ali na hora disponível para venda, mas existe uma intenção de negociá-lo, sabe? Vamos para a parte teórica agora. Aqui uma questão dizendo que, querendo saber o que vai definir a sua classificação. O que vai definir a classificação é a intenção de investidor, né? Como a gente viu, tem os 3 tipos. Então, beleza. Começar pela mensuração do custo amortizado, também chamado de curva do papel. Ele deve ser mensurado se ambas as condições forem atendidas. O ativo for mantido dentro do modelo de fluxo de negócio, ou seja, você vai manter com o fim de receber
apenas os fluxos de caixa contratuais. Ou seja, você só quer o principal e juros, você não está com ele disponível para venda. Você comprou um ativo financeiro para valorizar ali durante 3 anos e você só quer saber dele lá no final, entendeu? Você só quer receber juros até o vencimento. Nesse caso, inicialmente ele vai ser avaliado pelo valor principal e vai ser corrigido apenas pelos juros. E no reconhecimento inicial vai ser o valor justo. Mas o que é que vai ser o valor justo dele? Vai ser o que você pagou, né? O que pagou. Diferente dos outros, beleza? Então, o principal é o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Agora, quando ele é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, você quer receber juros. E esses juros, como eu falei, sempre é receita financeira e sempre vai para o resultado. Só que também está disponível para venda. Então, quais são as condições dele? O ativo financeiro, cujo objetivo seja tanto, veja os dois, tanto o recebimento e fluxo de caixa, que é os juros, quanto pela venda. E a outra condição, né, são 2 condições. Os termos contratuais do ativo financeiro que deram origem, em datas a fluxo de caixa, constitui principal juros sobre a besteirão. Então, ele é um híbrido, né? Você quer receber juros, mas também está disponível para venda. E por isso ele vai ser ajustado de acordo com a variação do valor justo dele. O valor justo é aquele valor que é o valor de mercado dele, o valor que corresponde a uma negociação normal naquele momento. Então, havendo valorização ou desvalorização, você vai ajustar por meio da conta de ajuste de avaliação patrimonial que está diretamente lá no PL. Ou seja, os juros vai para o resultado e o ganho ou perda vai para outro resultado abrangente diretamente no PL. Então a diferença é justamente a opção de venda, né? E agora a gente tem o ativo financeiro mensurado a valor justo por meio do resultado. Então aqui ele está disponível para negociação imediata. Tudo vai para o resultado. Tanto os juros, que vai ser receita financeira, quanto o ganho ou perda, que aí também vai para o resultado. Vai ser receita ou despesa, né? Então é uma classificação residual, ou seja, ele deve ser mensurado a valor justo por meio do resultado quando não for mensurado ao custo amortizado ou quando não for mensurado ao valor justo por meio de outro resultado abrangente. E repetindo, o que é que vai definir isso? É a intenção do agente, o que é que ele quer fazer com esse título. Aí aqui é aquela parte do decoreba que é importante ler, mas não cai muito. Só que tem uma parte que é importante em relação ao ativo financeiro. Vamos lá. A entidade deve classificar todos os passivos financeiros como mensurados pelo custo amortizado. Então, a ideia é não mexer tanto no passivo financeiro, deixar ele lá, exceto quando for por meio do resultado. E aqui outras hipóteses que depois dá uma lida, mas cai pouco. É bom ler, mas o derivativo embutido é outro que cai pouco, mas é meramente teórico, que aí depois lê. Eu estou passando aqui pela parte principal. Bom, vamos lá. Reclassificação. Primeiro ponto. A reclassificação não retroage. Então, quando você tem um título aqui, por exemplo, no custo amortizado, e você vai reclassificar ele por meio do valor justo e outros resultados abrangentes, por exemplo, a diferença que, sei lá, se for aumentar, porque o custo amortizado não considera ganho ou perda, mas vamos supor que esse título teve um aumento no seu valor justo, então vai aumentar o valor dele. Então essa diferença aqui, ela não vai retroagir, ela vai sim ser reclassificada, vai ser considerada, mas de forma prospectiva. E aqui um detalhe importante é que quando a gente falar de reclassificação, a gente está falando de ativo financeiro, porque o passivo financeiro não deve, em nenhuma hipótese, ser reclassificado.
Se eu não me engano, tem algumas exceções, mas a regra é essa aqui, beleza? Aí aqui vai mostrar todos os tipos de reclassificação, de uma forma para outra, e o que é que vai acontecer. Primeiro bizu, sempre que for reclassificado para custo amortizado, não vai afetar o resultado. A dica sempre vai estar aqui na nova modalidade, sabe? Por exemplo, eu tenho aqui um investimento, um ativo financeiro, em custo amortizado, e vou remensurar ele, vou reclassificar para valor justo por meio do resultado. Quando eu for olhar a diferença, primeiro, essa mensuração tem que ser, logicamente, na data da reclassificação. Esse ganho ou perda vai ser reconhecido no resultado. E veja só, resultado, e a diferença vai ser reconhecida no resultado. Por outro lado, veja aqui, ó, custo amortizado para valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mais uma vez, mensurado na data da reclassificação, e a diferença de ganho ou perda vai para outros resultados abrangentes, tal qual aqui. E quando for o contrário aqui, né? Ou seja, valor justo por meio de resultado para o custo amortizado, vai ser o valor justo na data da reclassificação e pronto, vai ser o novo valor contábil bruto. Mas veja que não vai mexer com o resultado. Uma complexidadezinha um pouquinho maior, a gente vai ter aqui, vamos ver se é nesse, que é quando for do valor justo por meio dos resultados abrangentes para o custo amortizado. Na data da classificação, entretanto, ganho ou perda, geralmente o sinal já deve ser transferido para o patrimônio líquido, que já estava, né? E ajustado contra o valor justo do ativo financeiro. O resultado deve ser mensurado na data da reclassificação, como se tivesse sido sempre mensurado ao custo amortizado. Então, tem que ter cuidado nisso aqui, porque isso, na verdade, é uma retroação, né? Se você vai considerar como sempre tivesse sido do custo amortizado, você está retroagindo. Porém, não vai afetar o resultado de forma nenhuma, como eu pontuei aqui em cima. Quando for para custo amortizado, não afeta o resultado. Então vai afetar o quê? O próprio hora, né? Outros resultados abrangentes, por meio da conta de ajuste de avaliação patrimonial. A diferença é que vai observar o ativo, enfim, você vai praticamente desconsiderar, porque, ó, recapitulando, se aqui eu tenho 100 e pelo custo amortizado, aí daqui a um ano ele vale 108, como eu coloquei lá em cima. Esses 8 pouco importa, a única coisa que importa para o custo amortizado é os juros, e esses juros vai para o resultado. Agora, se esse mesmo título fosse mensurado por meio desse caso aqui, né, do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, lá no PL, na conta de ajuste de avaliação patrimonial, eu ia ter 8, né, assim? Eu ia ter lá 8. Não ia passar pelo resultado desses 8, mas ia estar lá no PL. Sendo que, se eu for jogar ele de volta para o custo amortizado, aqui, ó, aí eu vou considerar como se nunca tivesse acontecido esses 8. Então, basicamente, eu vou anular isso aqui. E não é que eu vou retroagir, mas é que eu vou desconsiderar. Então, o que eu reconheci lá, eu deixo de reconhecer. É basicamente isso. A taxa de juros efetiva e a mensuração de perda de crédito esperado não deve ser ajustada como resultado da reclassificação. Beleza. E aqui, ó, como é que vai funcionar do valor justo por meio de outros resultados abrangentes? O ativo financeiro deve continuar a ser mensurado o valor justo. Ponto. Acabou. Do mesmo jeito aqui embaixo, que é o inverso, né? Que quando você sai do hora para o resultado. A diferença é o quê? Deve ser reclassificado do patrimônio para o resultado. Ó, para o resultado. Então veja, sempre quando termina no resultado, o ajuste é no resultado. Então quando você vê de custo para resultado, o ajuste é no resultado.
Quando você vê de hora para o resultado, o ajuste é no resultado também. Só ter cuidado aqui com esse inverso, que é quando você sai do resultado para a hora, aí aqui ele não traz essa informação, né? E aqui quando você sai do hora para o custo amortizado, hora para o custo amortizado, aí você vai, vou colocar uma palavra que não tem na norma, mas para você entender melhor, anular, você vai anular o que foi colocado lá. E quando eu saio do resultado para o custo amortizado, eu não vou anular. Tá vendo aqui que ele não fala que não vai anular? Ou seja, eu não vou anular a receita e a despesa. Eu vou simplesmente considerar o valor justo na data da reclassificação e vai ser o novo valor contábil bruto. Pronto, é difícil, mas assim, tem uma certa lógica. Reconhecimento. Eu até já adiantei muita coisa aqui. Reconhecimento inicial. Quando se fala da data de negociação, está se falando da data em que a entidade se compromete a comprar ou vender o ativo. Data da liquidação, quando o ativo é finalmente entregue à entidade ou por ela é recebido. Quando é que eu vou dar baixa em um ativo financeiro? Isso aqui é coisa tudo teórica e lógica, né? Quando o ativo financeiro expirar, o prazo expirar, ou quando ela se qualificar para o desreconhecimento. Aqui um fluxogramazinho. Vamos lá. Ao desreconhecer o ativo em sua totalidade, logicamente, a diferença entre o valor contábil e a contraprestação vai ser reconhecida no resultado. Por exemplo, eu estou lá no custo amortizado mesmo. E aí, no final da vida, né, da vida útil dele, digamos assim, daqui a 3 anos, ele acumulou 140 de juros. E eu paguei 100. Ora, 40 vai para o quê? É receita. Receita. E receita é colocada onde? No resultado. Só isso. Então, por quanto registrar? Mensuração. Momento inicial. A gente vai ter o momento inicial e as mensurações subsequentes, né? Porque ele vai se atualizando. Então vamos lá. A entidade deve mensurá-lo pelo seu valor justo, exceto no caso de valor justo por meio do resultado. Ou seja, em relação aqui aos custos de transação, beleza? Então, quando eu for mensurar pelo custo amortizado, ou então pelo custo, ou então pelo valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, vou botar aqui, esse é o juros já. Vamos supor que foi 100, só que eu tive 5 de custo de transação. Então o valor dele inicial vai ser 105. Eu vou considerar o custo de transação. A melhor evidência do valor justo do instrumento financeiro no reconhecimento inicial é normalmente, o preço da transação. Porque o valor justo é aquele valor normal de comércio. Né? É o valor que seria conseguido em uma negociação natural. Certo? Agora, se por algum motivo o valor justo do reconhecimento inicial for diferente do preço da transação, ou seja, eu comprei por 100, mas o valor justo seria 130. E eu peguei mais barato, né, no caso. Então, a entidade vai contabilizar esse instrumento pelo valor justo comprovado por preço cotado em mercado ativo ou passivo idêntico. Informação do nível 1. Porque tem CPC 46 aqui, que é o CPC que trata só de valor justo. Aí lá tem os níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 vai ser justamente isso aqui, ó, a cotação. É o nível de informação mais fidedigna, quando você faz a cotação. Nível 2 são dados observáveis. E o nível 3 são dados não observáveis. Eu acho que ele até vai mostrar aqui embaixo.
Pronto, aqui nível 2, aqui nível 3. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se você comprou por 100, valia 130, que é o valor justo, você vai mensurar por quanto? Por 130. Porém, utilize aqui, ó, o nível 1, e o que é o nível 1? É a mensuração do valor justo com base no preço cotado em mercados observáveis e tal. Beleza? A entidade deve reconhecer a diferença entre o valor justo do reconhecimento inicial e o preço da transação como ganho ou perda. Então, ó, cuidado aqui, porque você já pode começar, por exemplo, se você está ali, ó, você comprou um ativo financeiro que vai ser disponível para venda. Então você vai utilizar o valor justo por meio do resultado. Ele valia 100. Aliás, ele valia 130. Você comprou por 100, beleza? Então esses 30 aqui, se você puder provar por meio de cotação, você vai reconhecer, vai estar lá seu ativo financeiro já por 130, só que você vai reconhecer uma receita de 30, uma receita de ganho. Entendeu? É isso. E a mensuração subsequente, que são as atualizações, né? Então, ela vai variar de acordo com a classificação do ativo financeiro, como já foi adiantado lá em cima. Bom, os requisitos de redução ao valor recuperável não são aplicáveis aos ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. Isso aqui significa o quê? Uma coisa a ser feita é o teste de recuperabilidade. O teste de recuperabilidade... Eita, agora deu a porra. O teste de recuperabilidade... O teste de recuperabilidade... Rapaz, eu vou ter que cortar isso, não existe não. É um absurdo. O teste de recuperabilidade... Deu a porra agora travou. Eu não vou voltar o vídeo por causa disso, vai assim. Bom, o teste para ver, né, se ele desvalorizou ou não será aplicado quando for mensurado ao valor justo por meio do resultado. Basicamente isso. Então é só lembrar, é porque aqui a contabilidade se relaciona muito, né? Pode ver que vai ou não vai, eu estou falando de outro assunto. Aí aqui eu coloquei para lembrar, né? É só lembrar que o ativo, quando ele é mantido para venda, ele para de amortizar, para de ser testado, enfim. Lembrou disso, matou uma questão. Quando for por meio do resultado, não vai sofrer o teste. Justamente porque a própria diferença dele, sei lá, se ele desvalorizou 100, agora está valendo 90. Esses 10 eu não vou precisar testar ele, porque ele já vai ser reconhecido no resultado como despesa. Beleza? Agora os outros dois, sim, eles são submetidos ao teste. Do EG vai falar lá embaixo. Mensuração subsequente. Bom, quando eu estiver tratando do custo amortizado, para mim o que vai importar é somente o quê? Somente os juros, né? Somente a taxa de juros. E aqui ele vai trazer exemplo, mas veja que vai ser sempre taxa. E aqui ele vai dar exemplos do que não são taxa. Aí é só decoreba, beleza? Mas o valor justo não vai influenciar aqui. Ele pode valorizar 1000%, que não vai influenciar em nada. Aí aqui, essa parte trata da renegociação. Tem que ter cuidado com isso. Porque renegociação é diferente de reclassificação. A reclassificação é quando eu vou mudar, por exemplo, de custo amortizado para o valor justo por meio do resultado abrangente. Isso aqui é uma reclassificação. Renegociação é quando eu vou renegociar o próprio título, por algum motivo. Então, se houver algum ganho ou perda, aí vai para o resultado, beleza? É como se eu estivesse antecipando o final dele e começando um novo.
Aqui, ó, o teste. Redução ao valor recuperável. Então, a entidade deve reconhecer uma provisão para perda de crédito esperada em custo amortizado, ó, valor justo para investidor abrangente. Veja que não traz aqui o valor justo por meio de resultado. Não traz. Porque o próprio mercado já vai ajustar ele. Ia dar no mesmo, digamos. Ó, mais uma vez trazendo aqui, ó. Que teoria. O ganho ou perda. Bom, vamos lá. No caso de reconhecer bem o resultado, o ganho ou perda vai para o quê? Para o resultado, né? Exceto se. Aí ele vai trazer aqui aqueles exemplos. Exemplo não, aquelas situações de exceção. O ganho ou perda que seja mensurado ao custo amortizado deve ser. Que não faça, ó, veja, não faça parte da relação de proteção. Deve ser reconhecido quando? Quando for baixado, ou seja, quando é que o custo amortizado, que é aquele que a valorização da desvalorização não importa, você só vai reconhecer quando? Quando for baixado, ou seja, no final, quando for reclassificado, se for o caso, por exemplo, de custo amortizado para valor justo por meio de resultado, ou por meio do processo de amortização, que aqui já é outro assunto, né? Ou redução ao valor recuperável, que é justamente o teste de recuperar. Não vai, cara, não vai. Tá na minha mente aqui a palavra que não vai. Vou tentar escrever. Recuperabilidade. Ah, tá vendo? Teste de recuperabilidade. Foda-se. Dividendos do resultado. Somente quando. Aí isso aqui, ó, já trata de outra coisa. Já trata de dividendos, tem assunto específico para isso. Não vou nem entrar aqui nesse. E aqui, ó, o valor justo por resultado abrangentes, exceto ganhos ou perda do valor recuperável, tá? Esse aqui vai para a hora. Pronto. Aí aqui ele tá trazendo já o resumo para facilitar. Ativo ou passivo financeiro, mensurado ao valor justo. Resultado, né? Se for custo amortizado no resultado, somente no final, quando for baixado, quando for reclassificado ou no processo de amortização, já aqui, ó, é sempre, né? A regra é sempre do resultado. Dividendos, passivos, e quando for por meio de hora, a diferença vai para a hora. Aqui tem a contabilização de ED. Eu não vou falar do ED agora, porque é um assunto dentro de outro assunto. Eu vou focar nos instrumentos financeiros, propriamente dito, nas formas de mensuração dele. Aí para isso, eu vou para esse outro aqui, para ficar melhor o entendimento. Vamos lá. Como é que vai ser basicamente? Tá meio ruim de enxergar, mas aí eu vou lendo aqui. A gente tem as três formas de reconhecimento, né? A gente tem o custo amortizado, tem o valor justo por meio do resultado e o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. No custo amortizado, o que é que eu vou reconhecer? Somente o valor dos juros contratuais. No valor justo por meio do resultado, vai ser o valor justo menos o valor inicial. Então essa diferença vai para o resultado, que é o ganho, né? Ganho ou perda no caso. E ora, o valor dos juros contratuais, resultado, né? Porque ó, aqui a pergunta é essa: quando é que vai afetar o resultado? No custo amortizado, somente os juros contratuais. Aqui tudo, porque o ganho ou perda vai para o resultado. E aqui somente os custos contratuais. Por que esse está igual ao custo amortizado? Porque o ganho ou perda desse vai para o ajuste de avaliação patrimonial diretamente do PL. Não vai passar pelo resultado. Beleza? O que é que vai aparecer no balanço patrimonial? No custo amortizado vai aparecer o valor inicial mais os juros. E nos dois sempre vai aparecer o valor justo, porque ele vai se atualizando. Então veja, para isso aqui a atualização não importa. Esse só importa os juros. Enquanto para o valor justo por resultado e hora, sim importa, a gente vai reconhecer ganho ou perda. A diferença é que aqui o reconhecimento vai ser no resultado
E aqui vai ser no ajuste de avaliação patrimonial diretamente no PL. Beleza? Aqui é repetindo a informação. E aqui um exemplozinho para ficar mais claro. Vamos lá. Aplicação financeira de 100, juros de 5% ao mês, e após o mês ele estava de 108, então ele valorizou 3, né? Então como é que fica o tratamento nos 3 casos? No custo amortizado, ó, veja, esse 3 não importa. Daqui a um mês eu vou ter lá 105, que vai ser 100 do valor inicial e 5 de juros, acabou-se. Esses juros é o que? É receita, né? Receita, resultado. O tratamento dos juros vai ser sempre o mesmo, sempre vai ser receita, ó. Receita financeira, receita financeira, receita financeira. A diferença vai estar em quê? No ganho ou na perda. Então, se o ganho aqui foi 3, o ativo financeiro vai diretamente, ó o lançamento aqui, ó, vai diretamente para esse aqui é o do resultado, né? Então já vai ser reconhecida a receita. Esse aqui vai ser reconhecida a receita. Enquanto por meio de outros resultados abrangentes, ó o lançamento aqui, ó, ajuste de avaliação patrimonial. Enquanto aqui vai ser receita. Receita vai para o resultado. Então a diferença é só essa. E com prejuízo vai dar no mesmo. No mesmo. Ajuste de avaliação patrimonial quando for hora, e quando for por meio do resultado, vai ser despesa. E aí vai diretamente para o resultado. Aí aqui vai puxar aquela parte teórica que eu já expliquei lá em cima. O resto é leitura, mas com isso aqui já dá para fazer 85% da prova.